Veremos a seguir como ficaria a representação interna, bem simplificadamente, dos computadores, das listas que nós criamos. Então, internamente é como se fosse um conjunto ordenado de valores, um após o outro, ocupando uma posição de memória, onde cada elementozinho ali, para ser referenciado, seria ser especificado através de um índice. Tá? Se, por exemplo, eu quiser acrescentar um novo elemento à lista, utilizando aquela função de acréscimo, append, especifico o elemento a ser acrescido e ele coloca sempre no final da lista, na posição contígua da memória. Normalmente, se tem referência a essas posições de memória, mediante o nome das listas, que apontam, né, para um endereço de memória onde a lista começa. Mas isso o programa não precisa se preocupar, porque o interpretador se encarrega de fazer todos esses apontamentos devidos e a gente só tem que especificar os índices, os elementos que a gente quer manipular adequadamente ali. Existe também um conjunto de outras operações ou funções que são comumente utilizadas sobre as listas, que tem grande utilidade para que a gente possa resolver esse problema de uma forma mais eficiente em termos de redução das linhas de código. Uma delas seria a função que faz o somatório de todos os elementos de uma lista, que é a função sum. Então essa função ela tem como prerrogativa o fato de, ao ser aplicado sobre uma lista, ela faz uma execução só, ela faz a somatória de todos os elementos da lista. Vejamos um exemplo aqui. É uma lista cujos elementos são 10, 20, 30 e 40. Se eu aplicar essa função somatório dos elementos da lista, então, soma é uma variável que recebe o que? O resultado da aplicação da função sum sobre a nova lista, que é a lista que eu criei. Então, na verdade, seria feito o somatório dos elementos da lista, nesse caso 10, mais 20, 30, mais 30, 60, mais 60, 40, dando como resultado 100, o valor esperado do somatório dos elementos dessa lista. Então, automaticamente, eu poderia também fazer isso, né, utilizando estrutura de repetição, fazendo um somatório, criando um somador, para que eu pudesse iterar sobre os elementos da lista, mas já tem uma função que já me dá isso prontamente ali, então por que não utilizar? Então, são estratégias que, de acordo com a experiência que o programador vai adquirindo e o conhecimento sobre essas funcionalidades, vai facilitando significativamente o modo como a gente vai implementando nossos programas, para cada vez menor quantidade de linhas de códigos existentes, principalmente na hora de havendo algum erro, a gente possa mais rapidamente fazer a investigação desses erros e prontamente corrigi-los para que o programa torne-se operacional novamente. Uma outra função também comumente utilizada é a função len, que retorna o comprimento da lista, ou seja, é como se eu estivesse fazendo a implementação, utilizando a estrutura de repetição, de um contador sobre uma lista. Então, quando eu uso essa função, já retorna automaticamente a quantidade de elementos que aquela lista possui. Por exemplo, se tivesse uma lista, então a mesma anterior, os elementos são 10, 20, 30, 40, 50. Ao aplicar essa função, tamanho recebe len, parênteses, nova lista. O que retorna? Se mandar mostrar o conteúdo da variável tamanho, retorna 5. Por que 5? Porque essa lista contém 5 elementos. O comprimento da lista é a quantidade de elementos que a lista possui. Essa função é muito útil, vocês vão ver depois. É muito útil, bastante utilizada também, porque facilita significativamente o processo de programação
quando a gente precisa descobrir, por exemplo, quantos elementos possui uma lista. Em vez de fazer uma contagem manual, a gente pode utilizar essa função, ela já devolve diretamente esse valor. Uma outra função também, que é a função max, que retorna o maior elemento de uma lista. Então é verificado dentro dos elementos da lista qual é o maior, e esse maior retorna como sendo o resultante da aplicação da função max. Então, se aqui como exemplo a mesma lista, 10, 20, 30, 40, e coincidentemente o 40 é o último e é o maior, mas poderia estar aqui pelo meio, seria encontrado igual. É feita uma pesquisa dentro da lista e buscado o maior. Vendo dois com os mesmos, dois maiores, digamos assim, pega o primeiro, foi encontrado o procedimento de busca da esquerda para a direita. Então, nesse caso aqui, foi encontrado como sendo maior o 40. Assim como o máximo, tem o mínimo. Então, o mínimo retorna o menor elemento de uma lista. Então, ao aplicar essa função, a gente teria, no caso, o retorno do menor elemento encontrado naquela lista. Vocês têm que ficar atentos a como essas funções são utilizadas, e a sintaxe, isso é importante. Tá? Uma, vocês viram, é o nome da lista, ponto, o nome da função. Outra é só, como o caso aqui, min, max, freelance, é só usado o nome da função, entre parênteses, o nome da lista onde eu quero operar. Tá? Precisa, diferente da função move, append, que é sempre o nome da lista, ponto, append, nome da lista, ponto, remove. Aqui não, é max, parênteses, nome da lista, min, parênteses, nome da lista. Então é importante vocês estarem atentos, né, para a sintaxe. Vendo como é utilizado, se retorna um valor. Quando fala retorna um valor, esse valor normalmente ele é atribuído a uma variável, ou pode ser feito um procedimento sobre o resultado do retorno dessa função, utilizando, por exemplo, a estrutura de seleção i. Isso é muito comum também. Tá? Mas tem que ter em mente que retorna um valor, seria, no caso, para a função min, o menor valor, e para a função max, o maior valor. Veremos agora mais alguns métodos que são aplicados sobre as listas, também comumente utilizados, tem uma boa aplicabilidade. São os mais, como eu falei, os mais comumente se aplica nos programas para que se possa manipular os elementos de uma lista. O próximo método a ser estudado seria o método extend. Esse método ele seria um método que tem como característica o fato de poder acrescentar os elementos, acrescentar a uma lista elementos ao final dessa lista. Por exemplo, se nós tivermos a lista aqui, cujos elementos são 10, 20, 30, 40, criado com esses valores, se eu aplicar essa função extend a essa lista, com os valores 50, 60, 70, a nova lista passaria a ser composta por os valores iniciais 10, 20, 30, 40, mais o acréscimo de 50, 60 e 70. Devo ressaltar, se vocês olharem aqui a sintaxe desse método, tá? Aqueles anteriores eram funções, agora são os métodos. Métodos, na verdade, são pequenos pedaços de programas que estão prontos para serem utilizados, que tem como principal funcionalidade uma característica em especial, mas que se nós fôssemos fazer isso manualmente, provavelmente gastaríamos algumas linhas de código para fazer os mesmos procedimentos que estão disponíveis.
Na verdade, alguém já fez, deixou disponível para a gente utilizar, é só mencionar pelo nome e usar segundo a sintaxe foi criada. Então, nesse caso aqui, se vocês olharem, esse método ele tem como característica o fato de que ele recebe como parâmetro, ou seja, que vai dentro do parênteses, é uma outra lista. Então, nesse exemplo, a gente tem uma lista, os elementos são 10, 20, 30, 40, e a gente está passando como parâmetro para essa função extensão, ou seja, faz uma extensão da lista original, uma outra lista, cujos valores são 50, 60 e 70. Nesse procedimento de extensão, o que, que a gente tem no final? A lista original estendida com os elementos da segunda lista. Tá? Por isso que aqui na sintaxe aparece extend lista 2. O que, que é lista 2? É uma lista qualquer, mas o fato é que este método ele requer como parâmetro uma segunda lista a ser passada como parâmetro, para que ele possa funcionar adequadamente. Um outro método também comumente utilizado é o método cujo a funcionalidade é fazer com que o índice, a primeira ocorrência de um determinado elemento da lista, seja retornado. Esse método é o método index, passa como parâmetro para ele um elemento da lista. Então, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, essa lista aqui, nova lista, os valores seriam 10, 20, 30, 40 e 10. Observe que o 10 aparece duas vezes, repetido aqui, que é o primeiro elemento e o último elemento da lista. Se nós aplicarmos esse método index a essa lista, passando como parâmetro o elemento 30, o que esse método retorna? Ele retorna o valor do índice ocupado por aquele elemento na lista. Então, se eu quero saber determinado elemento, qual o valor do índice que ele ocupa dentro da lista, é só aplicar essa função que ela tem essa informação. Ela retorna essa informação, melhor dizendo. Então, o próprio nome está indicando index, de índice. Tá? Então, eu tenho como saber qual o valor do índice de qualquer elemento da lista. Basta acionar essa função, passar como parâmetro o elemento que eu quero descobrir qual a posição que ele está ocupando dentro da lista, ou seja, qual o valor do seu índice. Um outro método também que pode ser utilizado é o método de inserção, ou seja, de inclusão. Esse método ele tem como prerrogativo o fato de receber como parâmetro, além do elemento a ser inserido, o índice na qual eu quero que ele seja inserido dentro da lista. Então, são dois parâmetros a ser passados quando do uso dessa função insert. Por exemplo, tivemos aqui uma lista aqui, de elementos 10, 20, 30, 40 e 10, a mesma lista anterior, e se eu utilizar esse método insert, passando como parâmetro 1,15, eu estou querendo com isso acrescentar essa lista e passar agora com isso, fazer com que o elemento, o valor 15, tá, passe a ser o segundo elemento da lista. Então a lista agora ela foi alterada e passa a ser construída de segundos elementos. 10, 15 foi o especificado aqui pela função insert, 20, 30, 40, 10. Tá? Ou seja, é como se estivesse abrindo um espaço entre o 10 e o 20, inserindo o 15 ali no meio. Né? Então, essa é a característica do funcionamento da função insert. Ou seja, eu tenho que especificar, além do elemento, um índice na qual que eu quero que ele ocupe dentro da lista. Uma outra função também, ou outro método também utilizado é o método de pop, tá? Passando como parâmetro o índice. Nesse caso aqui é para remover um elemento da índice, mas mediante a especificação do índice que ele ocupa na lista. Então, se eu quero remover determinado elemento da lista e eu sei a priori qual índice que ele ocupa, eu
posso utilizar esse método passando como parâmetro o índice do elemento que eu quero remover, e aí esse elemento será da lista, será retirado automaticamente mediante o uso desse método pop. Então, a sintaxe é lista.pop, né, ser acionado, passando como parâmetro que o índice do elemento que eu quero remover. Nesse caso aqui, eu estou passando como parâmetro o índice, cujo valor é igual a 2. Isso vai resultar na remoção do elemento 30, valor 30, tá? Dessa lista. Por quê? Porque ele ocupa a terceira posição dentro dessa lista. Lembrando que o primeiro, o índice é igual a 0, o segundo, o valor do índice é igual a 1, e o terceiro, o valor do índice é igual a 2. Então, se eu estou passando como parâmetro a função pop o valor do índice igual a 2, será removido o elemento 30 dessa lista. Então, é bastante útil e prático a remoção de elementos de uma lista, fazendo uso dessa função, desse método pop. Um outro exemplo aqui do uso do pop seria se eu, por exemplo, quero remover o último elemento da lista, eu não preciso especificar qual o índice que ele ocupa dentro da lista. Tá? Posso até nem saber. Basta que eu acione esse método, chame esse método, passando como parâmetro nada dentro do parênteses. Ou seja, não especifico nenhum valor de índice. Então, quando não é especificado nenhum valor do índice, automaticamente do Python vai e remove o último elemento da lista. Então, nesse caso aqui, ó, se eu utilizar esse método utilizando a seguinte sintaxe, lista.pop, entre parênteses, em branco. Aí será removido o valor 50 da lista, que é o último. Então, por default, não sendo especificado o valor do índice, é removido sempre o último. Um outro método também utilizado para a manipulação, esse aí em particular, dado mais para a manipulação de strings, é o método de split, ou seja, de fazer a divisão, seccionamento de um string. E esse seccionamento a gente faz passando como parâmetro para o método split alguma característica, algum caractere em particular, dentro daquela sequência de caracteres que compõe um string, para que ele possa buscar por aquele caractere em particular e fazer o seccionamento ali, tá? Então, nesse caso aqui, vamos supor que tivesse um seguinte string criado, www.ufs.br. Se eu aplicar essa função split sobre string, forma como foi criado, passando como parâmetro ponto, então essa função ia percorrer todos os caracteres desse string, e ao encontrar esse caractere ponto, ele faria a divisão, ou a, o split mesmo, ou seja, o seccionamento de cada um dessa cadeia de caracteres até encontrar o ponto. Então, o resultado da aplicação da função split, nesse caso aqui, seria uma lista, né? É uma lista de caracteres, cujo primeiro elemento é www, o segundo é UFS, o terceiro é BR. Seria o seccionamento, literalmente, desse string de caracteres aqui, segundo uma prerrogativa, ou segundo um índice, que é passado como parâmetro. Nesse caso aqui é o ponto. Aqui, tá? Um outro exemplo aqui é hora, vírgula, minuto, vírgula, segundo. Lembrando que em Python a gente pode atribuir a mais de uma variável o mesmo valor, tá? Ou valores alternados, segundo, nesse caso aqui, o uso do método split. Então, teria hora,
vírgula minuto, vírgula segundo, recebe o quê? Tem um string aqui de caracteres, tá? Não é número, são um string de caracteres, porque está em aspas duplas aqui, 21, 2.00, 2.01. Se eu aplicar a função split a esse string de caracteres mediante o índice 2 pontos, o que vai ser feito? Vai ser feita uma varredura nesse string, e ao encontrar o caractere 2 pontos, ele faz a divisão desse string, né, em 3 elementos aqui, porque possui, foram encontradas 2 ocorrências do caractere 2 pontos aqui. Então, é atribuído à variável hora string 21, a variável minuto string 00 e a variável segundo string 01. Então seria uma forma de, por exemplo, extrair de um string que representaria a hora, minuto, segundo e fazer a respectiva seccionamento desse string em valor de hora, valor de minuto, valor de segundo. Tá? Tudo na forma de caracteres. Se eu quiser transformar isso e operar depois em inteiro, eu teria que fazer a conversão para inteiro real, dependendo da situação na qual eu quero operar. Tá? Mas ali ele fez só uma. Foi dado um exemplo como um string de caracteres, foi feita a divisão em strings, quer dizer, criado 3 strings distintos, tá? E foram atribuídos um para cada variável aqui, conforme está especificado aqui nesse comando.